Lá está uma família. Vamos lá falar com eles. É isso aí. Encontrar pessoas, ensinar, entregar um livro de Mormon. Tudo isso dá muito medo. Começa com planejamento. Se aprender bem o capítulo 8, vai ver que ele é a base para se tornar um missionário de acordo com o pregar meu evangelho. Este é o evangelho de felicidade, é o plano de felicidade. É ver a mudança que acontece na vida das pessoas e ver que se tornam felizes. E elas terão a oportunidade de sentir uma alegria e felicidade que provavelmente nunca sentiram na vida. Estou tendo uma ótima experiência. Não vou mentir e dizer que tudo é ótimo. Sem dúvida é a coisa mais difícil, o maior esforço mental que já fiz na vida. Somos missionários. É maravilhoso participar deste trabalho e ajudar as pessoas a se achegarem a Cristo. Podemos voltar? Se não tivéssemos a agenda diária, eu ficaria perdido. A sua agenda deveria se parecer com esta aqui. Há forças visíveis e invisíveis preparando o coração das pessoas. O Senhor nos deu 2 anos para nos dedicar a Ele e ser missionários. Assim que você desce do avião, já começou. É hora de trabalhar. Posso ajudar as pessoas de maneiras que nunca havia imaginado. Temos grandes expectativas sobre quem queremos ser. E pregar meu evangelho nos dá as ferramentas para ser o que queremos. Quando acordo pela manhã, penso nas pessoas que vamos visitar, penso na situação delas e nas coisas pelas quais estão passando. Geralmente penso nelas antes de dormir também, porque terminamos e começamos o dia com uma oração. Percebi que agora que sei planejar, não fico preocupado quando penso nelas, porque sei exatamente o que vamos fazer, sei do que elas precisam, sei como vamos ensiná-las. Acordo pela manhã tranquilo, porque temos um plano, sabemos quem nós vamos visitar e ninguém fica perdido. Elder Reis é um ótimo missionário que veio do Havaí. Ele é muito cordial, amoroso e bem-humorado. Ensina muito bem e ama as pessoas. O Elder Bernal é um sujeito muito legal, que quer trabalhar e ser corajoso. Converteu-se há uns 2 anos. Tem um grande coração e vontade de sair e ajudar as pessoas. A agenda realmente nos ajuda a ser eficazes. É claro que leva algum tempo para se acostumar. É bem mais eficaz termos 1h30 para exercitar e nos preparar com o estudo pessoal e com o planejamento e poder nos concentrar para os nossos pesquisadores. Todo mundo acha que os missionários estão prontos e não precisam ter todo esse trabalho. Não ficam nervosos e, de certa forma, não são pessoas reais. São só missionários. Sister Payne tem todas as qualidades. É positiva, capaz, bem preparada, é ousada de modo positivo. Ela aprendeu bem as lições do pregar meu evangelho. É muito importante ter uma programação e segui-la pela manhã para fazer tudo o que tem que ser feito. A Sister Myers é um exemplo perfeito de dignidade serena. Ela lidera pelo exemplo. Ela adquiriu na missão os atributos de Cristo. Ela irradia o Espírito todo o tempo. A programação que temos como missionários é bem diferente da que tínhamos antes da missão. Mas estamos a serviço do Senhor e precisamos fazer as coisas ao modo dele. Quando fazemos isso, tudo se torna mais fácil. Elder Hallam tem grande energia e é firme como uma rocha. É humilde e sereno, mas tem uma força silenciosa. É um ótimo treinador. Pode treinar até o fim da missão, porque faz isso muito bem. Meu nome é Elder Walkenhorst. Estou aqui agora no CTM. Usamos o pregar meu evangelho para aprender como devemos ensinar. Na sala de aula, vemos como as coisas que aprendemos serão aplicadas na prática. Muito bem, vamos lá. Que sentimentos Jesus Cristo tem sobre o livro de Mormon? Já pensaram nisso?
Pai, somos tão gratos por esta oportunidade. Antes de começar nosso estudo pela manhã com o companheiro, sempre fazemos uma oração. Agradecemos em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, então, o Caleb ligou e disse que não poderá ser às 7h30. Eles não vão conseguir chegar antes das 8h15. 8h15, mais ou menos. Duas coisas importantes que podemos fazer no estudo com o companheiro é, primeiro, terminar o planejamento do dia. E segundo, verificar se tudo o que estamos fazendo está de acordo com as necessidades das pessoas que estamos ensinando. Ok, nosso enfoque principal nessa lição é fazer com que Jack e Caleb se comprometam a viver a palavra de sabedoria. Temos 20 minutos. Vamos começar com uma escritura, explicar a obra e glória do Senhor e dizer que seu propósito é tornar-nos felizes. Planejar com antecedência ajuda. Ao menos mostra por onde começar. Vamos ler Moisés 1:39 e basear a lição nessa escritura. É isso que torna o pregar meu evangelho tão bom. Ele foi escrito de um modo que podemos orar, trocar ideias a respeito e decidir o que ensinar. E então contar uma experiência e testificar. Esse seria o momento ideal para fazer uma pergunta e ver se estão entendendo. Certo. E logo depois seria ótimo fazer com que ela se comprometesse a viver essas coisas, porque não tem sentido esperar até o final da lição. Desde que tenhamos nosso plano, é isso que preparamos para que o Pai Celestial saiba. Adoro planejar e quero fazer isso sempre, mas se chegar lá e começar a ensinar algo totalmente diferente, não vou ficar bravo nem com medo. Não se preocupe. Pai, agradecemos pela oportunidade que temos de ensinar Caleb e Jack esta noite. Por favor, ajude-nos a seguir o plano de lição, ou se for preciso, ensinar outra coisa conforme a orientação do Espírito. Pedimos isso humildemente em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Antes de sair para ensinar a lição, não estávamos sentindo o Espírito e vi que não conseguiríamos ensinar aquela lição. Ele pediu que eu lhe desse uma bênção antes de sairmos. O Pai Celestial mostrou-me que deveríamos compartilhar a experiência e quando saímos do carro lembro-me de dizer ao Elder Bernal que ia ser uma boa lição. Hoje pela manhã tive que ir ao médico. Há 2 anos sofri um grave acidente de carro. Levei 1 ano para me recuperar. Mas nos últimos 6 meses, voltei a ter os mesmos problemas e as dores estão voltando. Hoje o dia foi muito difícil para mim. Lidar com as dificuldades e pensar em tudo o que iria acontecer. Não sei. Mas antes de estudar esta lição, eu pedi ao Elder Bernal que me desse uma bênção para ajudar-me a superar as dificuldades. E ele fez isso com muita dedicação. Sentei-me numa cadeira e ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e proferiu talvez a mais bela bênção que já recebi em toda a minha vida. Senti muita paz e consolo com aquela bênção e soube que Deus estava me ouvindo. E que Ele conhecia a minha situação melhor que ninguém. Ele sabe exatamente pelo que estou passando. E a mensagem que queremos compartilhar com vocês hoje, Jack e Caleb, é que Deus os ama muito. Ele só quer a sua felicidade e que vocês tenham a plenitude da alegria. E vai dar tudo isso a vocês, se forem dignos. Hoje vamos ensinar-lhes alguns mandamentos, em especial a palavra de sabedoria. Gostaríamos que vocês abrissem uma escritura no livro de Moisés. Isso criou um ambiente, um momento propício para a lição, porque sentimos o espírito muito forte entre nós dois. Jack, poderia ler para nós, por favor? Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Nesse curto versículo vemos que a glória e a felicidade de Deus não advém dele mesmo, mas de ver vocês e todos nós felizes. É assim que Deus tem alegria e felicidade. Deus, o Pai, tem um corpo de carne e ossos. Então imagine que grande bênção é Ele ter nos dado um corpo. É nosso trabalho cuidar dele o melhor possível. Vamos abrir Doutrina e Convênios bem no fim do livro. Irmã Kirsten, poderia ler para nós, por favor? E também bebidas fortes não são para o ventre, mas para lavar vosso corpo. E também tabaco não é para o corpo. Por que vocês acham que ele não quer que bebamos isso, nem que comamos essas coisas? Porque elas devem fazer mal. Isso mesmo. Bebidas alcoólicas, café, drogas, chá preto e fumo. Até o café? Ele é tão Puxa. forte que pode se tornar um vício. Muitas pessoas dizem, quando acordo não consigo ficar sem meu café. Minha mãe é assim. Antes de aprender essas coisas, eu adorava chá gelado. Meu pai fazia o que ele chamava de o melhor chá gelado do mundo, quando meu irmão e eu éramos bem pequenos. Ele deixava no sol e depois fervia numa panela por algumas horas. Esperávamos ansiosos que a bebida esfriasse, então nós tomávamos um grande copo de chá gelado.
Fui criado bebendo chá, mas orei a respeito, querendo saber. E tive um sentimento muito forte dizendo bem o que a irmã Kirsten declarou. Porque o Senhor ordenou. Porque Ele sabe mais do que nós. Desde aquele dia, nunca mais tomei chá. Pelo que ensinamos, o que entenderam sobre a palavra de sabedoria? É algo difícil de seguir, muito difícil. Eu já tentei antes. Já houve uma época em sua vida em que procurou seguir esse mandamento o máximo possível e sentiu a diferença? Tropecei muitas vezes, tive algumas experiências ruins na época, mas, sem dúvida, senti a diferença. Vai haver momentos difíceis. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas Ele espera que façamos o melhor possível em todas as coisas. Sei e prometo que se vocês se comprometerem a viver a palavra de sabedoria juntos e se esforçarem ao máximo para seguir o mandamento que Deus lhes deu, terão uma felicidade e alegria que nunca sentiram antes. Por isso pergunto agora para vocês dois, Jack e Caleb, vocês assumem o compromisso de obedecer à palavra de sabedoria? Sim. Sim. Legal. Farei o melhor possível. Ele vai abençoá-los mais do que podem imaginar. Prometo-lhes isso. E as Escrituras também prometem por meio de um profeta. Dizemos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando compartilhamos uma experiência como essa, quando nos afastamos do caminho planejado, precisamos saber que é o Espírito que nos está dizendo para fazer isso. O planejamento deve ser uma experiência espiritual. Ao planejarmos uma lição que atenda às suas necessidades, permitimos que o Espírito Santo testifique de modo que reconheçam isso no coração. Oramos por todos os nossos pesquisadores, especialmente pela Laura, que vamos ensinar hoje à noite, para que seu coração saiba que é verdade. Dizemos isso em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos consultar nosso registro de ensino e ver em que ponto ela está. Ok. Ensinamos sobre a restauração, o plano de salvação e explicamos sobre o batismo. O que queremos que aconteça? Quero dizer, que compromisso queremos que ela assuma? Que compromisso queremos dela? Não sei. Eu também não. Do que eles precisam para progredir no Evangelho? O que vai ajudá-la a reconhecer a resposta? Gostei muito da lista que lemos no domingo, no capítulo 4 de Pregar Meu Evangelho. Se abrirmos o Pregar Meu Evangelho, veremos como fazer. Ela disse que aquilo lhe trazia paz e consolo, que aquelas coisas a guiavam. Será que queremos que ore para saber que o livro de Mormon é verdadeiro e reconheça isso? Ou queremos que ela ore e sinta a paz que recebeu de Deus? Acho que devemos enfocar o livro de Mormon. Queremos que ela veja que o livro de Mormon é a palavra de Deus e que se comprometa a orar para saber se o que ensinamos é verdade. E queremos, se formos inspiradas a fazê-lo, que ela se comprometa a ser batizada? Já a convidamos várias vezes, pelo menos 2 ou 3. Se pudermos ajudá-la a reconhecer a resposta hoje, então sem dúvida. Certo. Ótimo. Você receberá essa inspiração a respeito das pessoas ao planejar, e então poderá preparar as lições para elas. Não estamos ensinando lições, estamos ensinando pessoas. Acho que deveríamos receber as lições umas 3 ou 4 vezes, com 2 duplas de missionários a cada vez, então umas 8 ou 9 duplas. Ao ler o livro de Mormon, o Espírito nos guia, dando as respostas que precisamos para nossas orações. E como vai sua leitura? Muito bem. Na verdade, eu li tudo, mas Nossa. Nós lemos novamente só para... Que parte? De Mosias 3 até... Eu li do 1 até o 6. Do 1 até o 6. Você leu? Li. Tudo isso? Ela me fez ler tudo de novo. Aparece várias vezes no 3 e no 4 que precisamos nos arrepender e ter fé. É fé. E é nisso que eu estou tendo um pouco de dúvida. Ter fé verdadeira, vocês sabem, é que... Eu não sei o que dizer, porque você tem muita fé. Tem sim. Porque a nenhum desses será concedida a salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Isso diz que precisamos conseguir essa fé
E é por isso que eu digo que você tem muita fé, Laura. Porque você tem forte crença em Jesus Cristo. E sabe o que deve fazer e coloca em prática imediatamente. E isso é fantástico. Admiramos a fé que você tem. Eu sou assim também, não é, sister? Você também é assim, irmão Greg. Sem Obrigado. dúvida. De que modo a leitura do livro de Mormon influenciou sua vida, Laura? Me ajudou a ter mais paz. Como influenciou a sua vida, irmão Greg? Parece ter feito uma diferença. Tornou as coisas mais fáceis. Laura, você acredita que o livro de Mormon é a palavra de Deus? Ora, como eu disse, eu costumava pensar, não é a Bíblia, mas ele é... Quero dizer, não é estranho quando leio. Eu espero que à medida que ler mais, eles se tornem um, porque são dois diferentes livros para mim. Deus fez surgir a Bíblia e o livro de Mormon para que ficassem lado a lado, como você disse, para confirmar todas as doutrinas de Jesus Cristo. É importante lembrar que se o livro de Mormon for verdadeiro, então esta é a Igreja de Jesus Cristo. E ele realmente chamou um profeta. Gostaríamos de convidar vocês dois a orar juntos, perguntando especificamente a Deus se o livro de Mormon é verdadeiro. Vocês vão fazer isso? Sim, eu vou. Sei também que o livro de Mormon é verdadeiro e que por meio dele e da Bíblia temos a palavra de Deus para criar nossa família e ensinar as coisas que precisamos fazer para voltar para ele. Que perguntas vocês têm a respeito do que conversamos hoje? Eu não tenho nenhuma, apenas um comentário sobre o que eu li em Mosias. Parece que eu vou precisar adquirir um pouco de fé rapidamente, porque a alternativa não me parece muito boa. Não seremos perfeitos antes do batismo, mas quando tiver fé suficiente para dizer, muito bem, farei isso porque é o que Deus quer. Isso é confiar nele, é expressar seu amor por ele. Aí Deus vai abençoá-los para que consigam fazê-lo. Bom, Laura, poderia fazer a oração antes de irmos? Claro. Amanhã pela manhã vamos fazer as malas e pegar um ônibus às 6 da manhã. Rumo ao aeroporto. I hope so. Miss you, buddy. Be great. Have fun. I love you. Fico preocupado por não conseguir falar bem como gostaria. É muito difícil não ficar frustrado. Elder Walkenhorst. Como vai? Como vai você? Bienvenido. Gracias. Como está? Bien. Bien. Magnífico. Nós os recebemos no aeroporto, damos um abraço e dizemos que agora eles fazem parte da missão. O que você deseja fazer enquanto estiver na missão? Qualquer coisa, tudo que me pedirem. O que você acha do pregar meu evangelho? É muito bom. Tem muitas sugestões extremamente úteis. Ótimo. Esta é uma missão pregar meu evangelho. É uma missão de batismos. Levamos muito a sério a responsabilidade de servir o Senhor e levar as pessoas a Cristo. Bem, vamos lá. Você se torna um missionário basicamente fazendo isso. Elders, preciso de um livro de Mormon aqui. Quem tem? Quando disseram, vamos dar-lhe um livro de Mormon e você vai entregá-lo hoje à noite, pensei, será que consigo? Me mostra como fazer.
Vocês vão me mostrar, certo? Oi, como vai? Oi. Não tenha medo. Somos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Está bem. Conhece alguma coisa sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Me fale um pouco. Acreditamos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. E como a Bíblia, ele tem ensinamentos e profetas que podem ajudá-lo a dar orientação à sua vida. Gostaríamos de dar-lhe a oportunidade de ler o livro, se quiser. Você tem um bom conhecimento da Bíblia? Tenho, não vou querer esse livro. Você vai muito à sua igreja? Não, mas leio a Bíblia todos os dias. É mesmo? Todas as manhãs quando acordo leio um versículo da Bíblia. Ensina a respeito da restauração. Bem, o livro de Mórmon é um registro de escrituras antigas que foi dado a Joseph Smith. Já ouviu falar de Joseph Smith? Fiquei surpreso, tudo estava indo muito bem. Então ele disse, gostaria de ler? Pensei, são pessoas reais, não quero estragar tudo. Tá, eu vou ler o livro e falo com vocês depois. Está bem. Fiquei muito mais confiante ao ter a oportunidade de conversar com as pessoas. Foi emocionante. Encontramos Jack e Caleb no livro diário quando chegamos aqui. Fazemos planejamento todas as semanas. Por isso, quando chegamos e pegamos o livro diário, escolhemos alguns nomes em espírito de oração. Vimos o nome da Jack e ligamos para ela. Foi surpreendente ver como o Pai Celestial realmente prepara as pessoas, porque o nome estava bem ali. Oi, como vai? Saber que eles escolheram o meu nome no meio de um monte de outros fez me sentir muito especial e importante, como se fosse um sinal de Deus dizendo, essa moça precisa de ajuda. O que você gostaria de enfocar ao ensiná-los? Hoje à noite teremos outra lição com Jack e Caleb, e o Elder Reis e eu nos preparamos para dar essa lição. A lição 3 sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Tínhamos tudo como queríamos, mas o Elder Reis teve que fazer uma entrevista batismal em outro lugar. Então, por causa disso, tivemos que fazer uma troca de emergência, e o Elder Hallan foi comigo. Repassamos rapidamente durante o caminho o que iríamos ensinar. Daríamos a lição sobre o Evangelho de Jesus Cristo, enfocando o batismo e a necessidade deles cumprirem a lei da castidade. Não estávamos muito preparados sobre o que iríamos dizer. Os primeiros 5 minutos foram cruciais, muito difíceis mesmo. Eu estava pensando em uma história do Novo Testamento em que Jesus Cristo curava e ensinava as pessoas. Está em Lucas. Deixe-me ver se consigo achar. Ele ficou virando e virando as páginas. Na verdade, não era sua culpa. Ele só teve 5 minutos para saber o que seria ensinado. Vocês conhecem bem. Quero dizer, não em detalhes, mas é claro que já ouviram muitas histórias sobre Jesus Cristo. Que ele fez muitas coisas para diversas pessoas. E aí, já encontrou? Pode ir em frente. Então, o que podemos fazer é abrir outra escritura no livro de Mórmon. Justamente naquele momento pensei, a oração vai ter um grande papel nesta lição, ou não vamos chegar a lugar nenhum. E depois que começamos a orar um pelo outro, as coisas começaram a fluir. Fiquei um pouco assustado quanto ao ensino a princípio, mas o Espírito assumiu o controle e acabou tudo bem. A fé é o princípio de tudo. Antes de prosseguirmos, irmão Jared, poderia falar um pouco de sua fé em Jesus Cristo e de como ela o motiva a agir? Creio que a minha fé em Jesus Cristo se baseia no amor que sinto quando sei que faço o que Ele ordenou. E porque posso ver ou sentir as bênçãos que nos foram prometidas de acordo com as coisas que fazemos. Isso me traz felicidade e alegria, e quero continuar a me sentir assim. Quero continuar a fazer as coisas que Ele me pediu. É exatamente assim. Há algo que Jesus Cristo fez que era muito importante e específico antes da expiação. Se vocês virarem a página e olharem essa gravura... É uma gravura de quando Jesus Cristo foi batizado. Há uma escritura bem aqui. Jack, poderia ler? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ah, certo. E aqui diz nascer da água e do Espírito.
E ele está falando do batismo. Quando somos batizados, todos os pecados e as coisas erradas que fizemos durante toda a vida são apagados, para sempre. E Deus não se lembra mais deles. É como o Elder Bernal disse, o batismo é uma manifestação externa de nossa disposição de seguir a Deus. Sei que o Senhor nos abençoa muito por nos prepararmos. Eu não fazia a menor ideia de que o Elder Reis não estaria lá. Esse é o exemplo perfeito do porquê devemos estar preparados. Se vocês estivessem numa rodovia, dirigindo em alta velocidade, e aparecesse o caminhão do gás com aquela musiquinha chata que a gente conhece, e tentasse fazer com que vocês parassem o carro para multá-los, o que vocês fariam? É o caminhão do gás. Eu ia falar, vai cuidar da sua vida. Isso mesmo. Agora, o que vocês fariam se estivessem na mesma situação e um policial chegasse e mandasse que vocês parassem o carro para multá-los? Diriam a ele para cuidar da própria vida? Não. Não. É porque ele tem autoridade, certo? Então, é isso que estamos dizendo. Precisamos da intenção certa, do desejo de arrepender-nos, mas também precisamos de alguém que tenha a devida autoridade. Esse mesmo poder que Jesus Cristo possuía também foi restaurado na terra e se encontra na igreja dele hoje em dia. Temos a oportunidade de nos preparar e ser batizados por meio da devida autoridade de Deus. Jack, você tem alguma pergunta a respeito disso? Está entendendo? Estou sim. Muito bem. Nosso Pai Celestial é assim. Ele está aqui enquanto conversamos e espera que todos nós tomemos as decisões certas no final. Quando posso ser batizada? Essa é a resposta perfeita. Aliás, essa é a pergunta perfeita. Ela fora preparada pelo Senhor. Não acho que fizemos muito. Tudo o que fizemos foi lembrá-la daquelas coisas. É exemplo perfeito de que somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Faz sentido, não faz? Sim, faz, porque fui batizada na igreja católica, como disse. Mas era um bebê, não lembro de nada. Sei que me sentiria melhor se tivesse sido minha decisão. É por isso que conversamos muito sobre a lei da castidade que vivemos. Porque quando somos batizados, somos purificados. E então paramos de fazer coisas que nos afastam de Deus. Então isso só pode acontecer depois que nos casarmos? É por isso que estivemos conversando sobre o casamento. Ou então, se não quiserem se casar, vocês precisam morar separados. Se começarem a viver a lei da castidade desde já, e depois forem batizados e receberem o Espírito Santo, seus pecados deixarão de existir. Vocês vão sentir que esse peso... Disseram que se sentiam culpados por estarem morando juntos. É. Como se sentiriam ao saber que esse peso pode ser completamente removido? Me sentiria bem. Seria ótimo. Sim, mas essa é uma decisão que vocês dois precisam tomar por si mesmos. Não podemos forçá-los a tomá-la nem decidir por vocês. Mas prometo que Deus os abençoará por isso, por viverem a lei da castidade. Vocês vão fazer isso? Vão cumprir a lei da castidade? Vão se preparar para o dia 18 de fevereiro para serem batizados? Vamos. Sim. Fantástico. Estou muito feliz por vocês. Muito mesmo. Sem dúvida, o planejamento é sempre importante, por isso precisamos planejar. Fiquei preocupado sem saber se devíamos seguir o que planejamos, mas oramos um pelo outro enquanto ensinávamos, e depois de 5 minutos, o Espírito realmente assumiu o controle e acabou sendo uma lição muito boa. No próximo capítulo de O Distrito. Elder Hallam. Ele será um treinador e vai treinar o Elder Walkenhorst. O Elder Walkenhorst. Verdinho, chegou ao campo ontem. Deu-me um branco total, e eu não conseguia lembrar o que íamos ensinar a ele. Fico me perguntando por que estou aqui. Não tenho a mínima ideia de qual é o meu propósito na vida. Caleb Norman Derry aceita Jacqueline Narcoli como sua legítima esposa